Check it. E aí gamers, e aí zumbis, aqui é o Zelf. Estou hoje, nesse momento, fazendo um vídeo um pouco diferente do normal. Eu tenho um hábito muito grande e muito frequente de falar sozinho. Tipo, eu começo a filosofar sobre as coisas, falar de coisas que estão acontecendo. Em vez de fazer um vídeo sobre isso e ter conteúdo no canal, eu fico falando pra parede, gritando e enchendo o saco dos vizinhos. Então eu decidi que em vez disso eu vou gravar eu falando e eu posto isso no YouTube. Eu quero ver o que vai sair disso. Eu pressinto que é uma boa ideia. E eu vou dizer por que eu pressinto isso tão fortemente, com mais detalhes, eu contando relatos. Porque esse tipo de vídeo vai ser pra eu falar, porque eu falo muito, pra caralho, velho. Tipo, tem muito vídeo que eu quero deixar a história fluir, eu não falo muito. Mesmo quando eu já sei a história, porque eu quero que as pessoas tenham a sensação, tipo, elas presenciem a história por si mesmas. O que não dá muito certo porque elas estão assistindo um vídeo, elas não estão jogando. Esse tipo de vídeo é pra falar sobre relatos, pensamentos meus, viagem, velho. Tem vez que eu viajo que eu vou falar, mano. Eu começo, sei lá, falando de um jogo, ou de alguma coisa de algum jogo, algum livro, alguma coisa. Eu passo por biologia, astronomia, passo por teorias, hipóteses, ideias, religião, espiritualidade. Nossa, eu passo por tanta coisa. Eu começo a falar coisas da minha vida. Eu faço uma viagem sem igual, velho. Eu já gravei uma ou outra, mas eu quero fazer isso uma série mesmo do canal, que aliás eu tenho que anotar aqui no papelzinho de séries do canal, quebrando todo o clímax que eu tô fazendo aqui no escuro. Eu não vou pesquisar para fazer essa série, eu não vou pesquisar mais que eu já sei, ou caso, eu quero saber isso, eu vou lá e pesquiso. Então se eu falar alguma coisa nessa série, eu tô falando de biologia, astronomia, física, eu falo merda porque eu vou recorrentemente falar merda, não me metralhe nos comentários, por favor. Você é burro, você não sabe que na verdade... Não, velho, relaxa. Eu não estou pesquisando para fazer esses vídeos. Eu tô falando que eu conheço e eu posso... Minhas informações podem estar erradas. Eu sou tipo Wikipedia. Eu posso estar errado. Eu provavelmente estou errado. Tá, talvez esteja um pouco mais certo que o Wikipedia, mas isso a gente nunca vai saber. Isso tá muito tenso, velho. Tipo, eu tô tudo escuro, com os pés no chão, só com a luz do monitor e do headset aqui. Eu até tirar a luz do mouse, que meu mouse ele tem luz para indicar DPI. Tá só tipo headset e o monitor aqui, porque hoje eu vou falar de relatos que aconteceram comigo. Mas eu vou começar light. Não vai ser nada de terror nem nada, são coisas que aconteceram comigo. Acredite você ou não, não interessa. A história é mais ou menos a seguinte. Como eu já falei no início do vídeo, eu tenho um pressentimento muito forte que essa série é uma boa ideia e ela pode dar muito certo. Claro, se eu divulgar, se tiver frequência no canal, essas coisas que eu não tenho tido ultimamente. Não tenho tido nunca, mas enfim, eu tenho... Eu não vou dizer um dom, mas... Desde pequeno eu vejo o futuro, tipo, não é o tempo todo. Quando eu era pequeno eu comecei a me lembrar das coisas quando eu tinha 5 anos de idade. Exatamente no meu aniversário de 5 anos de idade, eu passei a me lembrar das coisas. Minha memória começou a realmente formar. Ali que começou minhas lembranças mesmo. Antes disso é um outro fragmento, não são coisas muito claras. Foi a partir dos 5 anos, meu aniversário de 5 anos de idade, 23 de junho de 2002, olha só, que eu comecei a me lembrar das coisas. E foi nesse dia, antes de eu acordar, que eu comecei a prever as coisas já. Olha só. Eu me lembro, inclusive eu sonhei com isso mais de uma vez, que eu tava deitado na minha cama e que... Só que tipo, eu tava só deitado em cima da cama. A cama tava arrumada e o cobertor, tinha uma coberta sobre a cama.
E essa coberta, tava tudo arrumado bonitinho, essa coberta eu ia ganhar ela anos depois. Aí eu já comecei a prever as coisas. Naquele dia eu nem me lembrei que eu sonhei com isso. Foi bom tempo depois que eu ganhei a coberta, que eu fui lembrar que eu sonhei com aquilo. E foi inclusive depois de eu ter ganho essa coberta. E foi tipo, eu sonhei com a coberta, um outro sonho nada a ver. E daí eu lembrei que eu tive sonhos anteriores. De uma outra vez eu sonhar com a coberta depois de ganhar ela e um outro antes. Ah, isso não pode ser memória falsa? Pode até ser, velho. Eu acho improvável, entretanto. E vocês podem perceber muito que, primeiro, o meu foco é muito baixo, então eu vou falar muita coisa e tipo, vou levar uma eternidade pra terminar o assunto, porque eu falo 1 milhão de coisas. E vocês vão perceber também que eu teorizo muito, eu vejo as coisas por mais de um lado. Às vezes eu tô falando uma coisa espiritual, mas eu vejo o lado científico, eu tô no lado científico, começo a ir pro lado espiritual, enfim, é uma bagunça. E só pra constar, eu particularmente não acredito nem em Deus, nem no diabo, nem em nada dessas merda. Mas, devido a outras experiências minhas, não essas necessariamente de ver o futuro, mas outras experiências que eu tive que me fizeram pensar que existe coisas além da... Existe alguma coisa, algum sobrenatural, eu chamo de sobrenatural, mas alguma coisa além do que a ciência explica atualmente. Eu explico melhor depois. Isso foi tipo uma das vezes que aconteceu. Teve outras vezes, eu não me lembro de nenhuma história específica agora, mas teve outras vezes com que eu sonhei com alguma coisa. Eram sonhos simbólicos, não é dizendo na cara o que ia acontecer, era simbólico, é metafórico. É uma mensagem para ser decodificada. E só quando acontecia que eu entendi o significado do sonho. Grande bosta de você prever, sendo que você não sabe o que você preveu. E só depois que acontece que você realmente consegue entender. É muito útil. É igual querer falar que você sabe os números da loteria depois de você ter visto o resultado. Grande bosta. Mas com o tempo, as previsões ficaram mais precisas, muito mais precisas. Do tipo, em vez de serem sonhos de se interpretar para poder entender o que ia acontecer, não, velho. Eu sonhava exatamente com o que ia acontecer nos mínimos detalhes. Eu lembro que eu sonhei que eu tava na sala de aula, tava aquelas zonas. Sala de aula no Brasil é sempre uma zona. É o inferno na terra. E eu tava lá, e eu olhei assim pro lado, eu vi um momento assim, tipo, no sonho, eu vi um momento que o povo tava fazendo bagunça e se mexendo e tal, de uma determinada forma, bem específica. Se eu não me engano, depois que eu acordei, foi tipo, no dia seguinte, saca? Aconteceu exatamente a mesma coisa, eu tava sentado, eu olhei pro lado, eu vi exatamente aquela mesma imagem, todo mundo, as mesmas pessoas nas mesmas posições exatamente. Eu não me lembrei do sonho e falei, eu previ isso. Aí você me fala, tá, qual que é a utilidade de você prever um momento desse? Eu te digo, eu não sei, velho. Minha previsão, ela é completamente inútil. Ela nunca me mostra coisa decente. Ela só mostra coisa do dia a dia, coisas completamente inúteis, que não vão me servir de nada, porra nenhuma. Agora assim, provavelmente não mostrou os números da loteria ainda, porque, assim, minha teoria é que eu não fico olhando o resultado da loteria. Aí eu não vou sonhar que eu vi o resultado da loteria, porque já aconteceu de eu sonhar uma previsão e eu me lembrar o que eu sonhei. Eu lembrar da minha previsão no sonho. As coisas com o tempo começaram a ficar mais... Começou a deixar de ser previsões em sonho, começou a... Assim, eu ainda... Até hoje eu sonho com o futuro, exatamente com o que vai acontecer, momentos exatos. Mas depois de um tempo, alguns anos, começou acho que com 13, 14 anos, eu comecei a ter déjà vu. Começou um ou outro, uma sensação estranha assim, véi, isso já aconteceu, mano. E com o tempo ficou muito frequente. Tá, tem gente que fala, déjà vu é uma falha na memória, porque que o seu cérebro associa tais acontecimentos. Tem um vídeo que explica isso muito bem. Por exemplo, tem uma sequência de letras A, B e C. Aí
você vê outra sequência de letras, A, B, e o próximo é, você pensa automaticamente, seu cérebro pensa automaticamente C. Ele, mesmo você não sabendo, por exemplo, a terceira letra dessa segunda sequência que eu falei A, B, e eu não falei a terceira, o seu cérebro automaticamente preenche com C. O déjà vu seria mais ou menos a mesma coisa, ele pega vários acontecimentos e meio que o cérebro vai preenchendo de forma automática. Então você tem a impressão que você já viu aquilo, que aquilo já ocorreu. Isso é uma explicação. Eu não sei se expliquei muito bem, mas isso é uma explicação. Eu não acho que isso sirva pra tudo, pra todo o déjà vu. Déjà vu, que na verdade já pronuncia em francês. Mas eu sou PR, eu vou falar de déjà vu. Eu não acho que sirva pra todo o déjà vu, mas é uma explicação e faz sentido pra mim. Mas aí a coisa ficou mais cabulosa com o tempo. Não só eu passei a sonhar com o futuro, não só eu passei a ter déjà vu enquanto acordado, eu passei a sonhar que eu ia ter déjà vu. Deixa eu explicar isso muito bem pra não ter dúvida. É o seguinte, eu comecei a sonhar o futuro, normal. Faço isso há muito... Acontece, não é que eu faço, não é uma ação que eu faço como, sei lá, andar ou prestar atenção em alguma coisa. Simplesmente acontece. Isso é uma coisa que acontece comigo desde que eu me lembro. Eu comecei a sonhar com o futuro, mas eu comecei a sonhar que eu ia sentir déjà vu, que eu ia, tipo, eu prevendo que ia ter um momento que eu ia sentir déjà vu. E eu comecei a ficar muito louco. Eu comecei a ver o futuro, tipo, maioria das vezes, quando eu sonho com o futuro, eu não me lembro. A maioria, sempre foi assim. Mas quando acontece, eu me lembro do sonho. Sempre eu me lembro do sonho. Eu comecei, tipo, sonhar com o futuro. E nesse futuro, eu tinha eu lembrava que eu tive um sonho. E nesse momento que eu tava lembrando que eu tinha um sonho, eu lembrei que esse sonho eu tava vendo, tipo, eu tava tendo déjà vu, de eu tá lembrando que eu sonhei que eu estaria tendo a sensação de déjà vu. Então quando acontecia, eu tinha a sensação de déjà vu, de, além de me lembrar que eu sonhei que eu teria a sensação de déjà vu. E véi, tipo, é déjà vu no déjà vu no déjà vu. Às vezes eu tive a impressão que os dias se repetiu tipo umas 7, 8, 15 vezes. Foi um Inception de previsão e déjà vu em cima do outro, saca? Do tipo, eu sonho que eu vou prever, que eu vou me lembrar que eu sonhei que eu tive a impressão de déjà vu, porque eu lembrei que eu sonhei que eu tive a impressão de déjà vu. What the fuck? Então assim, eu me pergunto quantas vezes, se isso foi um loop no tempo, que é uma das teorias que eu tenho, que o tempo da loop ele não é retilíneo. Então na minha teoria, eu tenho uma outra teoria que fala que o tempo dá loop. E nessa teoria, eu tento imaginar quantas vezes o dia deu loop pra repetir tantas vezes, velho. É insano. Assim, isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu gostaria, inclusive, que você aí que tá assistindo o vídeo, deixar os seus comentários, alguma experiência que você teve sobre ver o futuro, déjà vu, explicações de todos os lados, espiritual, religiosa, psíquica, mística, científica, alquímica, sei lá, velho. Qualquer explicação que você tenha. Debater ideias de forma educada e civilizada, não sair batendo no outro porque um cara chama biscoito de bolacha ou bolacha de biscoito. Já aqui eu vou inclusive fazer uma série chamada Ponto Final, que eu vou dar um ponto final nessa discussão idiota. E só pra constar, só assim pra dar um spoiler bem de leve, não faz diferença nenhuma, é a mesma bosta. Não faz diferença o que você chama, esse é o spoiler, não faz diferença o que você chama. O importante é comer, que as pessoas compartilhassem experiências, discutissem teorias, pensamentos, hipóteses, o que você tiver, velho. Mas então é isso, galera, eu realmente gostei muito da ideia, velho. Eu gosto muito de falar, de pensar, velho, formulando ideias na cabeça, cara, é muito bom. Filosofar pra mim não é nem um dom, é uma coisa que vem naturalmente e flui pelo meu corpo. Isso sou extremamente gay, mas tudo bem. Então é isso, se você gostou do vídeo, gostou da série, quer apoiar o canal, deixa o like aí, adiciona os favoritos, inscreva-se no canal, compartilha o vídeo, é só isso. Falou!